Não é a religião que liga o homem a Deus, e, sim, a obra de Jesus na cruz. Olá, amados, vamos entender por que Jesus é quem liga o homem a Deus. Na passagem bíblica de João 11, versículo 25, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa esperança não apenas vai tocar a eternidade, mas você já pode desfrutar o melhor dela hoje e agora. Deus nos criou para o louvor da glória dele, para termos intimidade com ele, mas essa comunhão foi quebrada e destruída quando o homem pecou. O pecado é fruto do homem, e o que Jesus veio fazer na terra não foi exatamente arrancar esse fruto, mas mudar a sua natureza. É como um limoeiro, não adianta arrancar os frutos, porque a árvore continuará produzindo limões, mas, se você cortar a raiz dela e enxertar um ramo de laranja serra d'água, passará a produzir laranjas bem docinhas. Jesus veio para trazer mudança. A fé cristã não é a mudança de uma placa religiosa, pois não é a religião que liga o homem a Deus, e, sim, a obra de Jesus na cruz. Quando entendemos essa verdade, a mudança certa chega na vida de cada um. Em Romanos 6, versículo 23, e pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário é a recompensa. Após um mês de trabalho, o trabalhador recebe sua recompensa. Assim também é o pecado. Ele cobra um salário, que é a morte. Mas o que Jesus fez? Pagou o salário para todos nós. A morte de Jesus na cruz foi exatamente para pagar toda a dívida da humanidade. Não tínhamos nenhuma condição de pagar, mas Jesus assumiu o castigo que era destinado a nós. Por isso, o homem pode ser perdoado, pode ser salvo e reconciliado com Deus. Nosso pecado nos separa de Deus, o Criador e sustentador da vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Deus é conhecido como o grande Eu Sou. A vida está em Deus. Então, quando pecamos e nos separamos de Deus, separamo-nos da vida verdadeira. Portanto, inevitavelmente, experimentamos a morte. O pecado não necessariamente resulta em morte física imediatamente. Romanos 6 não está nos dizendo que quando pecamos, morremos fisicamente. Pelo contrário, está se referindo à morte espiritual. Quando somos salvos em Cristo, somos resgatados da morte espiritual definitiva e trazidos para a vida espiritual suprema. Paulo disse aos Romanos: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Até mesmo os pecados dos crentes ainda resultarão em um tipo de morte espiritual. Apesar de sermos resgatados da penalidade definitiva do pecado, separação eterna de Deus, não estamos isentos das consequências naturais de um relacionamento rompido com o Pai. Quando pecamos, experimentamos os sintomas da morte espiritual. Podemos nos sentir culpados, vazios, confusos ou desconectados de Deus. Agimos como os injustos e não como os justos. Nosso pecado, mesmo como crentes, fere o coração de Deus e aflige seu espírito. Efésios 4, versículo 30. Embora isso não corte nosso relacionamento com Ele, nosso pecado coloca uma barreira entre nós. Na frase "o salário do pecado é a morte" significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como salário. Existem dois grupos de pessoas, os que servem a Deus e os que servem ao pecado. Essa é uma verdade que muitos ignoram na atualidade. Não existe meio termo. Não existe um terceiro grupo. Não existe outra possibilidade.
O homem gosta de ter o poder e a sensação de liberdade nas mãos, mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus ou seja ele o pecado. Pense em uma criança e um pai. Quando uma criança desobedece, o relacionamento com seus pais fica tenso. O pai ainda ama a criança e ainda tem o melhor interesse da criança no coração. A criança nunca deixa de pertencer ao pai. No entanto, a criança pode experimentar algumas consequências: desconfiança, disciplina, sentimento de culpa e assim por diante. O relacionamento é finalmente restaurado, mas geralmente a dor vem em primeiro lugar. O mesmo acontece entre nós e Deus. Quando nos rebelamos contra o governo de Deus em nossas vidas, rebelamo-nos contra a vida e, portanto, experimentamos a morte, um quebrantamento que resulta em dor. Quando retornamos a Deus, também somos restaurados à vida espiritual, comunhão com Deus, senso de propósito, retidão, liberdade e amor. O pai que estava a regozijar na parábola do filho pródigo disse bem: porque este meu filho estava morto e reviveu. Lucas 15, versículo 24. A liberdade que o homem encontra no pecado é a escravidão, mas a escravidão que o homem encontra em Deus é a verdadeira liberdade. Romanos 6, versículos 20 até 22. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo, e seu salário é a morte. Servindo a Deus, se refugiando nele através de Cristo, o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo que de nenhuma outra forma teria direito: a vida eterna. Quando uma pessoa aceita essa verdade, entende que Jesus é quem salvou a humanidade. Ela passa a desfrutar a paz em seus dias na terra e adquire uma certeza chamada vida eterna. Então, creia, o salário do pecado é a morte, mas Jesus assumiu em nosso lugar para que pudéssemos ter vida, perdão e escrever o nosso nome no livro da eternidade. Que você possa vivenciar essa promessa. Dediquemos, portanto, todos os nossos dias a Jesus Cristo e à sua gloriosa mensagem de esperança. Dediquemos a Deus nosso tempo, nosso dinheiro, nossas energias e nossos dons, não para ganharmos seu favor, mas em gratidão por seu gracioso favor. Nosso é o dom gratuito da vida eterna através de Cristo Jesus nosso Senhor. Deixe nos comentários seu nome e de seus familiares para que possamos colocar todos em nossa corrente de oração diária e para mais pessoas serem alcançadas por Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Com certeza alguém está precisando ouvir essa mensagem. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Deus abençoe.